Você já parou para pensar que o mundo que conhecemos esconde segredos que nem mesmo a ciência conseguiu decifrar por completo? Algumas paisagens, moldadas ao longo de milhões de anos, parecem obras de arte surrealistas criadas pela própria natureza. Mas e se eu te dissesse que, por trás de cada formação rochosa impressionante, existem histórias e enigmas que desafiam nossa compreensão? É quase como se o planeta estivesse nos desafiando a desvendar seus mistérios mais profundos. Essas formações não são apenas bonitas, elas são portais para um passado distante, repletas de curiosidades e detalhes que nos deixam de queixo caído. De rochas divididas com precisão inexplicável no deserto árabe até florestas de pedra em Madagascar, cada uma delas carrega uma mensagem oculta, esperando por quem se atreva a decifrá-la. Mas será que estamos prontos para encarar o que essas maravilhas têm a nos revelar? Prepare-se, porque hoje vamos explorar as formações rochosas mais surreais do planeta. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para uma paisagem natural da mesma forma. Está pronto para mergulhar nesse mundo repleto de mistérios e curiosidades? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Vamos juntos nessa jornada. Pelo mundo afora, existem formações rochosas que parecem desafiar a lógica, como se fossem esculturas naturais criadas por uma força invisível. Desde montanhas moldadas pela erosão até pilares que parecem erguidos por mãos gigantes, essas maravilhas despertam curiosidade e fascínio. Você já se perguntou como algo aparentemente tão estático pode contar histórias de milhões de anos? Cada detalhe dessas formações é um enigma, um convite para desvendar os mistérios da natureza. É impressionante pensar que essas paisagens surreais não foram criadas de uma hora para outra. Imagine um simples filete de água, caindo em uma rocha dia após dia, durante séculos, até criar cânions profundos. Ou placas tectônicas que, ao se chocarem, empurraram imensas rochas para a superfície, formando paisagens de tirar o fôlego. É como se o mundo estivesse constantemente escrevendo sua própria história, e nós somos os sortudos leitores. Mas a verdade é que essas maravilhas são mais do que simples pontos turísticos, elas são testemunhas de tempos imemoriais. Quando você olha para uma dessas formações, está vendo o resultado de forças que moldaram o planeta muito antes de nós existirmos. E, à medida que exploramos essas obras-primas da antiguidade, percebemos que há sempre mais a descobrir, afinal, o próximo mistério pode estar mais perto do que imaginamos. Alguns lugares no mundo parecem ter saído diretamente de um sonho. Al-Nazla, na Arábia Saudita, é um exemplo disso, uma rocha gigantesca dividida ao meio com precisão cirúrgica, como se tivesse sido cortada por uma lâmina invisível. Mas como isso aconteceu? Seria obra de forças naturais, como vento e erosão, ou algo mais misterioso? Esse é o tipo de pergunta que faz qualquer um mergulhar em um universo de curiosidades e enigmas. Já na Austrália, a Wave Rock desafia a imaginação com sua forma ondulada que parece capturar o movimento do oceano em pedra sólida. Caminhar por lá é como estar em uma galeria de arte criada pela Terra. E não muito longe, na Irlanda, a Calçada dos Gigantes, ou Giantes Causeway, oferece um espetáculo à parte. Colunas hexagonais que se alinham como um mosaico, despertando lendas sobre gigantes e batalhas míticas. A história e a geologia se entrelaçam de forma quase mágica nesses locais. O que torna esses lugares ainda mais fascinantes é o fato de que cada um carrega um toque de mistério. Será que algum dia entenderemos completamente como essas formações surgiram? Ou elas continuarão a nos lembrar que, por mais que avancemos, o mundo sempre terá segredos guardados? Essas são perguntas que alimentam a curiosidade de quem ama explorar o desconhecido, e são elas que nos levam ao próximo capítulo dessa jornada extraordinária. Algumas formações rochosas não são apenas maravilhas geológicas, mas também testemunhas de histórias profundas que conectam o presente ao passado. O Matobo Hills, no Zimbábue, é um exemplo disso. Suas cavernas e pedras contêm pinturas rupestres deixadas por antigas civilizações, como se fossem mensagens enigmáticas através do tempo. Essas obras, feitas há milhares de anos, revelam cenas do cotidiano, rituais espirituais e até mapas do mundo conhecido por eles. Já na Nova Zelândia, os misteriosos Moeraki Boulders encantam os visitantes. Essas esferas gigantescas espalhadas pela praia parecem ter sido esculpidas à mão, mas sua origem natural é uma mistura intrigante de calcário e tempo. Para os povos indígenas locais, elas carregam uma forte conexão espiritual e estão envoltas em lendas sobre suas origens. Olhar para essas formações é como abrir um livro cheio de curiosidades e mistérios ainda não completamente decifrados. Esses locais mostram que a geologia não é apenas ciência, é cultura, é história, é identidade.
Imagine estar diante de uma dessas formações e sentir o peso das gerações que as admiraram antes de você. Ao visitar lugares assim, é impossível não refletir sobre como o mundo guarda memórias, e sobre o que ainda pode estar escondido, esperando para ser descoberto. Afinal, cada rocha pode ser uma chave para um enigma maior. As formações vulcânicas são uma prova viva de que a Terra é um planeta em constante transformação. O Elephant Rock, em Nevada, por exemplo, parece uma escultura criada por mãos humanas. Mas, na verdade, é o resultado de processos vulcânicos e erosivos que moldaram a rocha ao longo de eras. Não é fascinante imaginar como o poder destrutivo de um vulcão pode criar algo tão belo e único? Caminhar por ali é como entrar em um mundo de enigmas geológicos. Mais ao sul, as cavernas de mármore na Patagônia oferecem uma visão surreal. Suas paredes brilhantes, com padrões ondulados, foram esculpidas pela ação de glaciares e águas cristalinas. Quando a luz solar penetra ali, as cores parecem ganhar vida, criando um espetáculo que deixa qualquer um sem palavras. É um lembrete de como o encontro entre fogo e gelo pode resultar em paisagens de tirar o fôlego. Esses cenários nos convidam a refletir sobre o poder da natureza e sua capacidade de criar beleza a partir da destruição. Será que, ao observar uma paisagem vulcânica, estamos apenas vendo pedras e lava? Ou estamos, na verdade, testemunhando capítulos vivos da história do nosso mundo? A cada formação, surge uma nova pergunta, e, com ela, a sensação de que há muito mais para descobrir na vastidão do planeta. O planeta Terra guarda surpresas que parecem desafiar os limites da imaginação, como as formações de Danxia na China. Com seus topos achatados e falésias íngremes, essas paisagens se destacam por suas cores vibrantes e formas esculpidas pelo vento e pela chuva. Sob a luz do pôr do sol, as rochas parecem um mosaico natural, despertando a curiosidade sobre como algo tão extraordinário pode ter sido moldado ao longo de milhões de anos. Outro exemplo fascinante é o Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, conhecido como Floresta de Pedras. Seus pináculos pontiagudos se erguem como espinhos gigantes, criando um cenário quase alienígena. Explorar esse lugar não é apenas uma aventura física, mas também mental. A cada passo, você sente o impacto da grandiosidade da natureza, como se estivesse entrando em um mundo de mistérios que poucos tiveram o privilégio de conhecer. Essas formações são mais do que belas, elas são testemunhas da diversidade geológica do nosso planeta. Cada detalhe conta uma história, cada curva esconde um enigma. E enquanto caminhamos entre essas maravilhas, surge uma reflexão inevitável. Se a Terra é capaz de criar paisagens tão incríveis, quantos outros segredos ainda estão por aí, esperando para serem descobertos? A jornada pelo desconhecido continua. Depois de explorar algumas das formações rochosas mais surreais do planeta, fica impossível não se maravilhar com os mistérios que o mundo ainda guarda. Mas agora vem a grande questão: qual dessas maravilhas despertou mais a sua curiosidade? Será que foi a precisão intrigante de Al-Nazla ou as cores vibrantes das formações Danxia? Talvez a conexão espiritual do Matobo Hills tenha mexido com você? Compartilhe nos comentários, sua opinião pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça de enigmas. E mais do que admirar, que tal levar essa curiosidade adiante? Pesquise sobre essas formações, planeje uma visita ou simplesmente reflita sobre o quanto o mundo é vasto e repleto de histórias esperando para serem descobertas. Afinal, cada formação que vimos aqui é um lembrete de como a natureza é capaz de nos surpreender, mesmo nas formas mais inusitadas. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando mais curiosidades e mistérios do nosso planeta. Aqui, cada vídeo é uma nova aventura, e eu mal posso esperar para te encontrar no próximo. Até lá, aventureiro!